Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito atual e infelizmente pouco conhecido. É sobre a questão do estresse. O que é o estresse? Para que ele serve? Como ele nos prejudica? E como podemos lidar bem com ele no dia a dia, na nossa vida diária, sem que ele se transforme numa patologia, numa doença, numa estafa, ou como nós veremos mais adiante, na síndrome de burnout. Qual a origem do estresse? Primeiramente, nós temos que entender a evolução que vem desde os animais até chegar ao homem. A formação do cérebro humano foi crescendo a partir do momento que esse cérebro aparece nos anfíbios, nos batráquios, em que nós temos o cérebro que é conhecido em inteligência emocional como cérebro reptiliano, que é um cérebro da sobrevivência, que nos faz ter a reação imediata de luta ou fuga e que nos garante a manutenção da vida. À medida que prossegue a evolução dos animais, quando chegamos à etapa dos mamíferos, há a formação do sistema límbico, a formação de um outro cérebro sobre o cérebro reptiliano, que é o cérebro das emoções. É o cérebro onde nós desenvolvemos, durante a etapa dos animais mamíferos, toda uma série de emoções, medo, surpresa, alegria, e através dele nós colorimos a nossa vida e nós temos então reações diferenciadas dos outros animais menos evoluídos, que são, como eu disse antes, os répteis, os batráquios. Agora, na etapa do cérebro das emoções, nós temos o sistema límbico em ação. E, baseado nisso, depois nós teremos o córtex cerebral, onde está a substância cinzenta, onde nós vamos desenvolver o cérebro da etapa humana, onde o homem adquire autoidentidade, em que ele se vê diferente dos outros, ele se reconhece a si mesmo e desenvolve também o pensamento abstrato, não apenas o pensamento concreto, mas a capacidade de sonhar, idealizar, se programar e conhecer a questão do tempo e do espaço. Ou seja, ele é capaz de raciocinar no passado, no presente e no futuro, e é também capaz de ter memórias, lembranças, reminiscências, que ele pode usar para adquirir mais experiências e comparar com o que ele está vivendo, e assim projetar no futuro diferentes tipos de comportamento. Então, como eu falei para vocês, o nosso cérebro reptiliano, ele é basicamente um cérebro de sobrevivência. É dele que vem a nossa capacidade de luta ou fuga. É também da onde vem a nossa agressividade, que nos faz buscar a sobrevivência, muitas vezes em forma de comida, né? Nós temos animais que se alimentam de outros, e isso também faz com que nós busquemos outros tipos de sobrevivência quando estamos acuados, né? A fuga lembra o quê? O medo de sermos atacados, de sermos a presa. Então, aquelas adaptações de luta ou fuga, ou às vezes também como os animais fazem, também de se mimetizar, de ficar parados para não ser confundidos com um animal em movimento e assim poder lograr manter a sua vida. À medida que nós desenvolvemos esse cérebro no sistema límbico, nas emoções, aparece a capacidade de responder ao prazer, não é? Então, nós temos aí a questão da recompensa. Então, nos animais mamíferos, nós temos o cérebro reflexo do condicionamento, onde podemos educar um animal ou adestrar um animal através do castigo e da recompensa. Não que eu advogue isso, mas isso já foi muito estudado, a questão do castigo e da recompensa, como uma forma de condicionar um animal para que ele responda de diversas formas, de acordo com as situações em que nós
submetemos esse animal. A partir daí, também o prazer dando a recompensa e o castigo aparecendo como inibição, submissão e também como uma forma de evitar a autodestruição, aparecem outros sentimentos, como a ira, a cólera, a surpresa, a repugnância. Então, as emoções, elas colorem, as emoções, elas movimentam o ser humano e os animais também, e são também contagiosas. Mas hoje nós não vamos falar das emoções em geral. Nós vamos ver como o estresse, que é uma espécie de tempero da vida, necessário para a nossa sobrevivência, pode se transformar numa doença que a gente chama de distresse. À medida, então, que há a evolução e nós chegamos à etapa humana, como eu falei, nós chegamos à etapa em que o homem tem o pensamento, tem a imaginação, a capacidade de criação, ele já tem uma capacidade mais subjetiva, mais abstrata, ele é capaz de compreender o que é um estado de felicidade, ele tem maior adaptação, ele é capaz de fazer mudanças e adaptação ao seu meio ambiente. Ele é capaz de análise, de crítica, de raciocínio, e ele é capaz de alinhar os seus pensamentos e se afirmar enquanto eu, enquanto ego. E ele também é capaz de controlar, ou conter, ou mesmo inibir as suas emoções, né? De forma a que elas não sejam reações primárias, mesmo porque ele tem essa capacidade também de sonhar e fantasiar. Então, há uma superposição de 3 cérebros, que eu vou deixar bem claro aqui para vocês, que é o cérebro reptiliano, da sobrevivência, o cérebro dos mamíferos, que são o cérebro das emoções, né? Tem a ver com castigo, prazer, recompensa, mas tem a ver também com todos os sentimentos que a gente desenvolve durante esse período, e depois quando a gente desenvolve o neocórtex, que é o cérebro do homem propriamente dito, onde fica a substância cinzenta, a parte mais externa, que é o terceiro cérebro, e que talvez seja o mais importante, onde o homem se afirma enquanto eu, onde ele adquire a sua autoidentidade, onde ele adquire a capacidade de memória, de imaginação, de pensamento, capacidade de projetar a sua tristeza e suportar a dor, e é capaz de fazer uma análise prática das situações da natureza e também, virtualmente, das situações que ele viveu no passado e que ele pretende modificar no futuro. Então, ele tem uma capacidade de raciocínio, ajudado pelo poder da memória, mas também é capaz de uma adaptação, de perceber no presente aquilo que ele precisa fazer para se modificar e se aperfeiçoar. Então, como ele tem todo um comportamento que vem do animal, eu achei muito útil que a gente não estudasse o estresse só do ponto de vista do comportamento da psicologia clássica, junguiana, freudiana ou de outros autores, mas que a gente também fizesse uma correlação entre o comportamento humano e o animal. E a gente tem que perceber que nós temos muito do animal em nós. E é importante que a gente perceba isso para poder modificar ou compreender melhor como nós somos condicionados pelas nossas atitudes, muitas vezes aprendidas nessa etapa do comportamento animal que existe em todos nós. Então, eu vou citar para vocês algumas formas especiais de comportamento básico do animal. E vocês vão se perceber como nós somos muito parecidos com os animais. Os animais, em geral, fazem uma seleção e preparação do seu local para morar. E eles gostam de ter domínio desse local. Muitas vezes eles até marcam, né, ou com urina ou com fezes, aquele lugar onde é o seu espaço vital. Quem tem um adolescente em casa sabe que
que, se você quiser mexer no espaço vital dele, no quarto dele, ele fica uma fera. Porque nós temos essa questão do nosso espaço vital, da nossa bagunça, que a gente não quer que mexa, que a gente quer que a gente entenda. Até um autista, se você muda as coisas de lugar, ele fica completamente perdido, porque ele está muito acostumado com os locais onde as coisas estão, de uma forma que ele possa se orientar naquele espaço. Os animais também, quando eles mudam de casa, eles ficam completamente perdidos, porque eles se acostumam naquele espaço onde é o domínio do seu território. Então, esse estabelecimento do território é muito importante para nós. A nossa casa, o nosso quarto, o nosso cantinho, o nosso espaço vital. A gente não gosta de ninguém ficar empurrando a gente, seja num espaço público, por exemplo, ou no metrô, no ônibus, porque a gente se sente invadido no nosso espaço. E, ao mesmo tempo, quando a gente usa alguns outros elementos, como a gente chama de próteses da personalidade, que pode ser o nosso carro, que pode ser um avião, que pode ser um helicóptero, a gente também faz com que esse carro seja uma parte de nós. Então, se alguém bate em você, fala, você bateu em mim. Na verdade, a pessoa não bateu em você, bateu no seu carro. Mas como ela é uma extensão da sua prótese, você fala, você arranhou o meu carro, você me arranhou, você invadiu a minha faixa, você bateu em mim. Então, nós temos essa questão da extensão da casa como se fosse nós mesmos, da extensão do carro como se fosse nós mesmos. Então, muitas vezes, quando a gente sonha com a nossa casa, é como a gente sonhasse com o nosso território, que é a nossa personalidade. A nossa personalidade tem a ver com nossos sonhos, tem a ver com o nosso corpo físico, tem a ver com as nossas emoções e do nosso pensamento. Então, tanto os animais como os seres humanos demonstram preferência por determinados lugares e fazem a construção de trilhas por onde eles costumam passar. Normalmente, nós vamos para o nosso trabalho por um determinado local, mas seria interessante a gente aprender a ir por outros locais também, para não ficar com aquele condicionamento daquela trilha animal. Então, nós temos isso. Nós temos a demonstração de preferência por lugares, por trilhas. Nós temos essa questão de demarcação do território e mais, da proteção e da patrulha do nosso território. Nós botamos barreiras, nós construímos muros, nós botamos alarmes, e se alguém entra no nosso território, nós ficamos altamente perturbados. Ao mesmo tempo, nos nossos jogos, nos nossos tipos de entretenimento, nós mostramos muito bem, de forma ritualística, que nós temos a defesa desse território. E isso a gente faz usando cores e adornos, como os animais fazem, como os pássaros fazem, como é o nosso jogo de futebol, jogo de tênis, jogo de rugby, ou de vôlei, ou de basquete. Nós temos a camisa do nosso time, nós invadimos o território do outro, nós somos invadidos, nós roubamos, não é? Um material que está ali como um símbolo da dominação, seja a bola, seja no golfe, seja no tênis, e há uma luta formalizada entre as espécies pela defesa do território, e depois a exibição triunfal da defesa bem-sucedida, ou do ataque bem-sucedido. Então, nós temos esse comportamento animal muito voltado para a conquista do território, para a invasão do território, para a defesa e pela demonstração, através do grito, através da explosão da emoção, quando nós conseguimos a defesa ou o ataque bem-sucedido. Ao mesmo tempo, nós temos a adoção de posturas e a coloração definitiva ou distinta para assinalar a nossa vitória ou a capitulação do inimigo. Prestem bem atenção como isso é um comportamento animal. Da mesma forma, nós temos a utilização de pontos determinados para fazer nossas necessidades fisiológicas, seja urina, defecação ou mesmo a procriação da espécie.
E assim, nós temos todo um condicionamento que envolve a alimentação, a caça, a volta ao lar e o armazenamento de comida ou de coisas importantes para a nossa sobrevivência. Sejam as coisas que mantêm a nossa capacidade de nos mantermos vivos, não é? Que é a nossa casa, que é a nossa cozinha, o nosso fogão, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Pode ser o refrigerador, pode ser o freezer, pode ser a geladeira, mas nós todos temos essa questão agora acrescida da questão tecnológica para a manutenção da nossa vida física. E também, quando chega na etapa animal e na humana, a questão da formação dos grupos sociais. E quando os grupos sociais se formam, naturalmente nasce a questão da hierarquia, do chefe e dos subalternos. Isso tudo, de uma forma social, tem também uma exibição de ritualística, seja de deferência, seja de reverência, seja de capacidade de mostrar o seu poder e de mostrar a sua força. E isso adquire outros níveis e meios de nós socializarmos. Não necessariamente através da palavra, mas através da saudação, através da forma como a gente usa a nossa roupa, como a gente se enfeita. Isso tem a ver também com o namoro, a forma como a gente usa determinadas coisas que vão colorir a nossa pele, o nosso cabelo, os adornos que a gente usa, né? Seja um brinco, seja um óculos, seja alguma coisa como um chapéu, como um sapato. Não necessariamente para a nossa proteção, mas para mostrar a nossa capacidade. Por exemplo, as mulheres sabem que os homens são visuais. As mulheres são mais táteis e são mais auditivas. Como elas sabem que os homens são mais visuais, elas botam um sapato alto, elas botam próteses, sejam elas nos seios, sejam elas na parte de trás do corpo, para serem vistas e admiradas. Elas usam cílios postiços, elas usam maquiagem, elas transformam o cabelo de várias formas, colorem, porque elas querem ser notadas. Então, tudo isso tem a ver com o comportamento animal, tudo isso tem a ver com a procriação e muitas vezes também com a questão do acasalamento. E quando chega a etapa, principalmente dos mamíferos, nós temos a questão do cuidado da prole, da formação dos rebanhos, da formação dos grupos e depois até das migrações. Então, o ser humano, ele é muito complexo, porque o seu sistema nervoso autônomo, ele vai responder de uma forma, até de certa forma, automática a todos os estímulos que a gente vai falar do estresse, que fazem com que todos os sistemas e todos os órgãos, todas as glândulas sejam afetadas pelo estresse. Porque o nosso sistema autônomo, seja ele simpático e parasimpático, eles inervam todo o corpo. E também eles estão ligados às glândulas. E qual seria o hormônio do estresse? Que não a adrenalina, a noradrenalina, que ejetada no sangue faz com que a gente esteja preparado para a luta ou para a fuga. Ou seja, aquela característica, modo de sobrevivência ao estresse. Ou você enfrenta o inimigo ou você foge. Então o estresse faz com que você mande o sangue para os lugares mais importantes, que é para o coração, para o pulmão e para o cérebro. E faz com que você fique pálido, porque se você for ferido na sua parte externa, você não perca muito sangue, no caso de uma hemorragia. E você esteja preparado e alerta para lutar ou para fugir. Então, sua respiração fica ofegante, o seu coração dispara e você entra num ritmo acelerado de pensamento e reatividade. Então, tudo isso está ligado. Né? O córtex cerebral tem que trabalhar com a questão do sistema límbico através da formação reticular, do sistema piramidal e extrapiramidal.
e através do hipotálamo, que controla todas as informações das glândulas do corpo, nós vamos influenciar o nosso sistema endócrino através da hipófise, né, antigamente conhecida como pituitária. Vamos influenciar o sistema nervoso autônomo, como eu falei anteriormente, mas também vamos influenciar o sistema imunológico, o sistema nervoso somático e vamos captar as informações do meio ambiente e vamos também ter informações de como nós nos estamos sentindo. Então, existe um meio ambiente externo e um meio ambiente interno, em que a gente pode imaginar até que estamos sendo atacados por uma coisa que não existe. Por exemplo, os indianos dão a experiência que se a gente ver uma corda enrolada, a gente achar que é uma cobra, nosso sistema vai reagir como se uma cobra fosse. Até que você põe uma luz sobre aquela corda e você perceba que não é uma naja, que não é uma jararaca, que não é uma sucuri, que não é uma cascavel. É apenas uma corda enrolada. Mas você reagiu àquela corda enrolada como se uma cobra fosse, porque o seu consciente recebeu essa informação, de certa forma, erroneamente do meio ambiente externo e te levou a imaginar uma série de situações em que aquilo lhe deu pavor, que lhe deu medo e faz você reagir de uma forma, às vezes, até muito descontrolada. Assim, o nosso sistema nervoso, ele tem que passear pelos 3 tipos de cérebro e passar por várias camadas, onde a parte hormonal é atingida, onde o cérebro tem todo um estímulo que depende de neurotransmissores, de estimulação elétrica, que vão atuar sobre todas as partes do nosso corpo, desde a nossa pele, a nossa mucosa, passando pelo sistema digestivo, o sistema cardiorrespiratório, o nosso sistema, inclusive, gênito-urinário, tudo isso vai ser alterado e controlado por esse, digamos assim, por essa tempestade hormonal que é desencadeada pelo estresse, seja a nível agudo, seja a nível crônico. Então, agora vamos falar mais diretamente o que é o estresse. Qual a caracterização do estresse? Isso é muito importante. A gente tem que entender que o estresse é caracterizado como uma reação frente a uma situação de risco ou ameaça causada por estressores. E quem são esses estressores? Podem ser de diversas formas. Podem ser estressores externos ou internos. No ser humano dito civilizado, nós dividimos esses tipos de estressores dessas 2 formas. Quais são os estressores externos? São todos aqueles que a gente acha que é uma ameaça concreta no cotidiano de cada um. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, então o Covid-19 representa essa ameaça. Os ladrões, a violência representa essa ameaça. Quando a gente vai até a rua, um carro em alta velocidade representa uma ameaça. São coisas concretas, que a gente tem que dar atenção a elas. Mas também existem as ameaças internas, os estressores internos, que são oriundos de conflitos pessoais e que, em última instância, também vão dar a tonalidade afetiva de cada um de nós. Nós temos medo de enlouquecer, nós temos medo da morte, nós temos medo de ficar pobres, nós temos medo de ficar desempregados, nós temos medo do futuro, nós temos medo de perder a pessoa amada, perder o pai, perder a mãe, perder o irmão, perder um filho. Nós temos medo que nossos filhos fiquem doentes. Tudo isso passa pela nossa cabeça e pode crescer e tomar conta da nossa tonalidade emocional e influenciar de uma forma ou positiva ou negativa, da forma como a gente souber ou não lidar com esses conflitos interpessoais e intrapessoais
que muitas vezes são virtuais, não existem de fato, mas muitas vezes nós criamos. Existem, então, vários tipos estressores. Então, vamos estudar mais detidamente os tipos básicos. O primeiro seria um estressor sensorial físico, aquele que está em contato direto conosco. Por exemplo, o frio ou calor, mas o ser humano ele tem uma determinada capacidade de lidar com frio ou com calor. Então, o frio excessivo ou o calor excessivo é um estressor. Quem nunca entrou numa sauna, quem nunca entrou num ambiente muito quente, muito seco, muito úmido, tudo isso pode invadir o nosso corpo e causar uma doença, não é? É o caso da insolação, é o caso da intermação, é o caso até da pessoa sofrer, por exemplo, uma questão em relação ao frio extremo, em que ela pode ter até um congelamento de extremidades. A gente vê que isso acontece muito em escaladores de montanhas que não têm o devido cuidado e, às vezes, eles têm até que amputar dedos que ficam necrosados por falta da irrigação sanguínea causada pelo frio. A gente sabe de pessoas que estão no inverno e que morrem pelo frio na madrugada porque não tem um cobertor, porque não se alimentaram bem. Isso não é comum aqui no Brasil como é nos países mais frios, mas ocorre, não é? Ocorre principalmente em capitais onde o frio acontece com mais intensidade no inverno, não é? Como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Não é incomum no inverno muitos indigentes e mendigos morrerem simplesmente pelo frio. Mas tudo que envolve um estresse pode nos causar problemas. O que é um estresse? Correr, subir escadas, correr uma maratona, um triatlon, essas mudanças externas de temperatura, prática de esportes radicais. Como eu falei antes, o estresse é um tempero da vida. Nós precisamos de um pouco de estresse para que a gente desenvolva a resiliência. Da mesma forma que a gente vai na academia, a gente vai usando pesos, e a gente vai nas bicicletas e nas esteiras, aquilo é um estresse positivo, em que a gente submete e condiciona o nosso corpo para que adquira um condicionamento cardiorrespiratório e muscular, e por que não dizer até ósseo, para que a gente fique mais forte. Mas a gente precisa da resistência, do peso, ou da bicicleta, ou do calor, ou do frio, ou de completar uma aula, seja de ginástica, seja de corrida, seja de natação, ou seja de ciclismo. Mas tem que ser, digamos assim, adaptada à sua capacidade, para cada idade, para cada capacidade. Se uma pessoa tem já um condicionamento atlético ou não, ou se ela está começando esse tipo de treinamento. Então, tudo isso precisa de um acompanhamento, seja médico, seja através de um professor de educação física, para que ele não tenha lesões e até que ele não submeta o seu corpo a um estresse tão grande a ponto dele ocasionar um dano, seja temporário ou físico, desde a ruptura do músculo, desde de uma fratura, não é? Até mesmo um infarto ou a morte, não é? Porque isso pode acontecer, e acontece em alguns esportes intensos e radicais. Então, o estresse, ele tem que ser visto também como um tempero. A falta dele é muito ruim para a gente, porque a gente não desenvolve as nossas capacidades, né? Para poder andar, para poder correr, para ter uma vida saudável. Mas o excesso deles também pode trazer a doença e a morte. Mas além dos estressores físicos, nós temos os estressores psicológicos. E na vida moderna, a gente é muito exigido do ponto de vista emocional. Por exemplo, eu estou fazendo uma atividade aqui que é estressante para muita gente, que é falar em público,
que é dar uma palestra, que é se expor perante uma plateia. Assim nós temos as provas, nós temos os exames, nós temos a capacidade de ter que passar por determinadas provações, que é expor uma tese, que é falar num grupo, e tem pessoas que não dão conta de fazer isso. Eu tenho pacientes que largaram a faculdade, largaram um curso de inglês, deixaram o emprego, porque não são capazes de fazer uma apresentação, não são capazes de falar em público, não são capazes de fazer uma pequena exposição ou de fazer uma defesa de uma tese, ou de tocar um instrumento, ou de cantar em público. Ou seja, essas pessoas têm muitas inibições, um excesso de timidez, e que isso pode ter a ver com um condicionamento ou familiar ou cultural pelo qual essa pessoa passou na sua infância e na sua adolescência. No entanto, nós temos essas exigências, muitas vezes na nossa carreira, muitas vezes durante a nossa estada no colégio, na faculdade, onde nós somos exigidos para que nós façamos apresentações orais, apresentações em público. O médico passa por isso, o advogado tem que fazer uma defesa oral perante, às vezes, magistrados, advogados e promotores. Isso é muito difícil, porque muitas vezes a pessoa não tem essa capacidade, ela fica se julgando, ela tem um medo de não ser aceita, de não conseguir falar, expor as posições dela, ou conseguir construir todo um arcabouço que tenha começo e meio e fim, como deve ser uma redação, como deve ser um projeto, como deve ser uma fala como essa que eu estou fazendo para vocês, que é uma apresentação em público, que é uma palestra, que tem que ter o início, o meio e o fim. Além disso, nós temos também estressores tóxico-infecciosos e traumáticos. Uma cirurgia é um estresse, um parto é um estresse, uma cirurgia como uma cesariana é um estresse, anestesia é um estresse, ir ao dentista é um estresse. E nós temos, infelizmente, uma série de elementos microscópicos que causam doenças, bactérias, fungos e vírus. Quem é que não sabe hoje que nós estamos enfrentando uma das pandemias mais difíceis pela alta transmissibilidade desse vírus, que é o Covid-19, o SARS-CoV-2, que é um coronavírus, porque é um vírus que tem a forma de coroa, que é a forma como ele se liga às nossas células e é capaz de entrar nelas para se multiplicar e causar essas doenças através da inflamação, através da coagulação disseminada intravascularmente, causando a destruição do pulmão, do cérebro, às vezes do rim, do baço, causando muitas doenças que levam, às vezes, à internação, às vezes, à intubação, à necessidade de uma UTI e, infelizmente, à morte. Então, nós temos que ver que, no mundo moderno, a gente também está sujeito a traumas, queda da própria altura, um atropelamento, uma batida de carro. Quem nunca passou por isso? Que nunca teve um trauma, que teve que operar uma parte do corpo ou usar o gesso para imobilizar um membro que está fissurado ou que está torcido numa articulação ou mesmo quebrado e que precisa, às vezes, até uma cirurgia para se pôr parafusos e lâminas de contenção para que o membro possa se restabelecer. Tudo isso são formas de estresse e que precisam tempo para haver a sua recuperação. Mas o estresse, ele acontece no tempo e no espaço. A primeira fase do estresse é a fase de alarme, é a fase de alerta. E como é que ele se apresenta? Quais são os sintomas e sinais que o sinal de alerta
ou sinal de alarme, que é a fase 1 do estresse, apresenta no nosso corpo? Ele aparece exatamente por causa da circulação dos hormônios do estresse, da adrenalina, da noradrenalina, como eu falei, através de sudorese, suor frio, taquicardia, que é o coração acelerado, a dispneia, que é a respiração muito rápida e superficial. E, geralmente, ele tem uma pequena duração. E se o estímulo acaba, a intensidade também não é forte, o organismo volta novamente ao seu equilíbrio. Mas já o sistema nervoso autônomo foi ativado, principalmente o sistema nervoso simpático. Mas, se o estresse continua, se ele é mais intenso ou continuado, nós passamos para a fase de adaptação ou resistência. É quando o organismo, ainda tentando se recuperar da primeira fase de alarme ou de estímulo, mas se ele for de longa duração, há um enfraquecimento, há uma vulnerabilidade, e se essa estimulação é repetitiva, nós podemos estar expostos, por uma baixa da nossa imunidade, a doenças, que são as doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que começaram no emocional e depois atacaram os órgãos físicos, porque essa estimulação é repetitiva e o organismo tenta se equilibrar enquanto ele está sendo estressado, de dia ou de noite, seja por estressores internos ou externos, virtuais e psicológicos ou reais. Você pode estar atravessando uma guerra, em que você está tendo destruído o seu ambiente externo, mas você também pode estar atravessando uma guerra interna, quando você está numa separação conjugal, em que você tem que dividir os seus bens com a sua ex-esposa, ou com a sua amante, ou com seus filhos, e aquilo causa toda uma perda do seu ambiente, em que você não sabe onde vai morar, como você vai sobreviver, e nisso ainda existe toda aquela guerra, seja de palavras, seja de emoções, e tudo isso causa também a perda das expectativas, a frustração e a vulnerabilidade que você teve de um projeto que não deu certo, que foi do casamento, que foi da família. Então, existem as guerras internas, que são as psicológicas, e as guerras externas. E a todo momento a gente está passando por essas guerras, porque viver é perigoso. Se você vai na rua, você pode pegar um germe, você pode ser infectado, não só pelo coronavírus, mas por bactérias, por pneumonia, por hanseníase, por gripe, por hepatite, por AIDS, por uma série de doenças que são as doenças infecto-contagiosas. E muitas vezes a gente não está consciente, muitas vezes a gente não usa a profilaxia. Os jovens estão esquecendo de usar a camisinha nas relações sexuais, que não serve apenas para evitar a reprodução, mas serve também para evitar a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. As pessoas hoje, muitas, não reconhecem o coronavírus como uma pandemia e se recusam a usar a máscara, se recusam a deixar de fazer aglomeração, vão para festas clandestinas, vão para lugares, sejam jovens, sejam idosos, onde as pessoas estão muito perto umas das outras, sem qualquer tipo de prevenção. E pelo fato até da vacina ter chegado, não significa que a doença foi erradicada. Eu conheço pessoas que receberam a primeira dose da vacina e foram infectadas pelo coronavírus e infelizmente morreram. E tem pessoas que são reinfectadas por outra variante. Já tem pessoas que estão sendo reinfectadas pela segunda e até pela terceira vez, porque já existem dezenas de variantes, muitas delas vindas do Brasil, da Amazônia, por exemplo, mas tem outras que vêm da Bélgica, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Dinamarca. Existem uma série de variantes, principalmente quando a doença está no seu auge, como infelizmente nós estamos vivendo o pico dessa segunda doença terrível que é o coronavírus aqui no nosso Brasil em 2021.
Então, chegamos então à fase 3, que é a fase de exaustão, de esgotamento, quando o organismo já não consegue mais voltar ao seu equilíbrio, quando o estressor é constante, que ele é torturante, e a contínua ativação do sistema nervoso autônomo já não é mais capaz de voltar ao equilíbrio, e ela é prejudicial ao seu organismo, porque você não consegue voltar a um estado de calma, de relaxamento, e as vísceras e os órgãos estão submetidos àquela torrente de hormônios e neurotransmissores. E isso leva a uma exaustão, não somente física, mas também psíquica, e que muitas vezes ela é lenta e imperceptível. É dito que se você bota um caranguejo numa água quente e for elevando a temperatura aos poucos, ele não percebe, e ele morre ali completamente cozido, porque às vezes nós não percebemos como involuntariamente a gente se deixa ou consente que o estresse avance na nossa vida. É como aquele rapaz do circo que vai botando pratos, pendurando pratos. Ele consegue equilibrar um prato, um segundo, mas se ele botar 20 pratos, ele vai ter que ficar equilibrando as varetas, e se ele não souber tirar os pratos cairão e quebrarão. Então, às vezes a gente não percebe como a gente vai deixando que o estresse entre imperceptivelmente na nossa vida, na nossa família, nossa convivência, no nosso espaço de trabalho. E isso, às vezes, vai acontecendo de uma forma inconsciente, lenta e imperceptível. E aí aparece a exaustão psicológica, o transtorno depressivo, os transtornos ansiosos, fóbicos. E a exaustão física vai aparecer sob uma série de formas de doenças. As doenças cardiovasculares, como a pressão alta, a hipertensão arterial, as coronariopatias, as doenças neurológicas, né? Os famosos derrames, o acidente vascular cerebral, as doenças psicossomáticas muito conhecidas como a gastrite, a úlcera, seja ela a úlcera duodenal ou a úlcera gástrica, e todas aquelas doenças osteomusculares, que são as artrites, as dores cervicais, as artroses e aquela tensão muscular que muitas vezes aparece nessa questão do pescoço e dos ombros, que a gente chama de quadrilátero da tensão. Enfim, nós chegamos à curva de Starling, que mostra como o estresse vai efetuando uma adaptação em que a gente chega até um apogeu e depois a gente vai descendo a ladeira do desequilíbrio da doença. É o coração. Quando você submete o seu coração a um estresse, ele vai batendo mais rápido e mais forte. Só que o coração, como tudo na vida, é submetido a ciclos. Esses ciclos são a sístole, quando ele se contrai, e a diástole, quando ele se relaxa, que é a hora que o sangue entra dentro do coração. Então, precisa de um tempo do sangue entrar dentro do coração, seja ele o coração direito, que manda o sangue para os pulmões e recebe o sangue dos pulmões, que é o ventrículo direito e a aurícula direita, seja o coração esquerdo, que é a aurícula direita e o ventrículo esquerdo, que manda o sangue já oxigenado para todo o corpo. Mas ele precisa de um tempo para contrair e um tempo para relaxar. Se você vai aumentando gradualmente a rapidez e a força, vai chegar um momento que ele vai bater tão rápido que ele já não tem tempo de encher de sangue de novo e ejetar o sangue. Chega um momento que ele bate tão rápido que ele não manda sangue nenhum, que é a fibrilação, que é um estado tão perigoso como a parada cardíaca. E muitas vezes tem que ser revertida, porque o coração ele vai aumentando o seu batimento e a sua capacidade de ejeção de sangue até um determinado limite. Se você aumenta a frequência do coração, ele vai diminuindo a capacidade e a quantidade de sangue até o momento que ele entra na fibrilação e ele, apesar de estar batendo a 300 ou mais batimentos por minuto,
ele é um coração completamente ineficiente e ineficaz e é o prenúncio da morte, se não for revertida através da massagem cardíaca ou, às vezes, através de um estímulo elétrico, que é a cardioversão. Então, quais são os sinais de esgotamento, que é essa mudança para o negativo, quando aparece a doença? É exaustão física, emocional e mental. É estafa. É uma etapa que há uma desconexão, um desgosto pelo que se faz. Quando você é uma pessoa capacitada, orientada vocacionalmente, você gosta do que você faz. Mas um médico que está 24 horas, 48 horas, 72 horas sem descanso, ele está tão cansado porque ele não dormiu, porque ele não se alimentou, porque ele está com a máscara, porque ele está com suor, ele está com medo de carregar aquela doença, no caso, o coronavírus, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua esposa. Muitas vezes ele não vai para casa, ele vai dormir no carro, no hotel. Então ele começa a ficar tão nervoso, tão agressivo, que parece que ele quer uma R15, ele quer uma arma, porque cada paciente que aparece já não é um ser a ser ajudado, é uma ameaça, é um problema porque ele está desequilibrado, ele está cansado. Então ele começa a culpar os outros, ele começa a fazer o mínimo do mínimo, ele já não tem mais capacidade de reação. E aí aparecem a ineficácia, a inadequação, a negligência, o desânimo e, finalmente, a exaustão. Então é uma hora que ele já deveria ter parado, que ele já deveria ter descansado, mas infelizmente, pela pressão interna ou pela pressão externa, ele se obriga a trabalhar ou estudar ou a dobrar plantões ou enfrentar diuturnamente toda uma situação que é estressante, que é cansativa e que vai drenando todas as suas energias físicas e psíquicas. Quando essa estafa chega a um limite máximo, quando essa estafa atinge o seu auge, é o que chamamos de síndrome de burnout, que é uma sensação de estar acabado, é uma sensação de como você esteja completamente drenado, como se você tivesse transformado em cinzas. Você está muito esgotado. Isso é muito comum em determinadas profissões, como os médicos, os assistentes sociais, pessoas que lidam com penitenciárias, com presos, pessoas que lidam com dependentes químicos, pessoas que lidam com situações emergenciais, como os bombeiros, os policiais. É muito comum nessas áreas. Essa síndrome de burnout, ela é definida por alguns autores como uma das consequências mais interessantes e mais marcantes de um estresse profissional. E ela se caracteriza por uma exaustão emocional tão grande que a pessoa entra numa depressão e uma avaliação completamente negativa de si mesmo e do ambiente. Ela entra numa capacidade, ou diria numa incapacidade e de uma insensibilidade em relação a tudo e a si mesmo, porque ela já perdeu todas as suas defesas emocionais. Ela já não é capaz nem mais de reagir. Ela está praticamente como um boneco. Ela mal consegue respirar, mal consegue raciocinar, mal consegue expressar as suas emoções. Porque esse é exatamente o que significa esse termo burnout. Burn quer dizer queima, né, o fogo. E out é o exterior, ou seja, quando a pessoa se deixa consumir por esse fogo exterior, sugerindo que essa pessoa, com esse tipo de estresse, se consome a si mesmo, tanto física quanto emocionalmente, passando a apresentar um comportamento agressivo e irritadiço e depois um comportamento completamente sem capacidades de demonstrar qualquer afeto, quando ela cai completamente numa estafa que ela é incapaz até de uma reação física ou emocional, como se ela entrasse num coma psicológico, incapaz até de expressar o que ela sente, porque ela já chegou no auge do seu esgotamento, da sua estafa psicofísica. Como é que isso pode acontecer? Muitas vezes são muitas variáveis.
Nós temos muitas vezes chefes tóxicos, chefes autoritários, chefes que visam muito mais a missão do que o bem-estar do empregado, que veem muito mais a questão de atingir as metas, seja de lucro da empresa, seja de metas a serem batidas, no caso de uma empresa pública. Isso também tem a ver com a atmosfera daquele local que você convive, seja os seus colegas ou os seus clientes, que muitas vezes são ansiosos, mal-humorados ou traumatizados. Ninguém que trabalha num hospital, numa delegacia de polícia, vai achar que vão chegar pessoas normais. Vão chegar pessoas ansiosas, nervosas, aflitas, em sofrimento físico e emocional. E isso gera um estresse laboral muito importante, que são os ingredientes perfeitos para um curto-circuito emocional. Muitas vezes é um chefe autoritário ou tóxico, colegas ou uma clientela ansiosa, mal-humorada ou traumatizada, mas a questão do estresse laboral, do local que você trabalha, seja um hospital, uma delegacia de polícia, seja ele uma clínica para doentes mentais ou para dependentes químicos, tudo isso se organiza e se acumula e se mistura a amalgamar um estresse, uma síndrome de burnout. E existe uma pesquisa que eu acho muito interessante, que foi concluída pela Associação Mundial de Estresse, que é a ISMA, que é International Stress Management Association, que mostrou que o primeiro lugar em estresse laboral no mundo era o Japão. Em segundo lugar, o Brasil. E 8 países participaram dessa pesquisa. São eles a Alemanha, o Brasil, a China, os Estados Unidos, a França, as Ilhas Fiji, Israel e Japão. O Japão, a gente sabe que existe uma questão de competitividade muito grande e que eles têm uma questão até de que quando a pessoa não passa no vestibular ou é demitida do emprego, eles fazem um harakiri, eles se suicidam. Lá o suicídio não é um tabu como no Ocidente, é visto até como uma questão de honra. Então lá as taxas de suicídio estão muito altas, principalmente nesses momentos de recessão econômica, porque lá as pessoas foram educadas para ter um emprego e tê-lo pela vida toda, serem bem-sucedidas. Então, a questão da derrota, a questão do desemprego, a questão de se repetir ou da reprovação, é vista às vezes com muita dificuldade por famílias e até jovens que se encontram pela internet para fazer suicídio coletivo. Eu tenho notícias lá que muitos jovens se reúnem em vans e pegam uma mangueira que sai do encanamento do veículo e respiram aquele monóxido de carbono e todos eles morrem dentro do veículo. Isso é terrível. Mas no Brasil nós temos o segundo lugar. Olha, as Ilhas Fiji é um paraíso, são ilhas que são basicamente paraíso lá no Pacífico, são ilhas onde a gente sabe que existe uma riqueza natural, onde tem praias, onde tem a beleza das montanhas, a beleza da tranquilidade, que é estar em contato com o mar, com pessoas tranquilas. Então, as Ilhas Fiji, para mim, é um dos lugares onde deve ter o mínimo de estresse. Mas a China, a gente sabe que existe também uma competição muito grande. Lá são bilhões de pessoas. Lá, eu já estive na China, as pessoas trabalham 10, 12, 14 horas sem parar. Lá eles não têm a mesma proteção trabalhista, da justiça trabalhista que temos aqui. Muitas vezes a pessoa lá sofre um acidente de trabalho, como tem muita gente, ela é simplesmente substituída, como se fosse uma peça que é reposicionada, é como se a pessoa fosse descartável. Então,
é muito difícil. As pessoas lá trabalham muito e ganham pouco. Quando eu estive lá em 1995, o salário médio de um trabalhador na China era de R$30. Ou seja, com aqueles R$30 eles tinham que morar, comer e sobreviver 30 dias no ano. E não tinha emprego para todo mundo. Então, isso é muito complexo. Hoje, eu não sei qual seria esse valor lá, mas certamente não é muito mais do que 100 ou 200 reais. É muito menos do que, por exemplo, um salário mínimo aqui no Brasil, que ultrapassa a casa dos R$1.000. Mas, mesmo assim, nós estamos à frente de lugares como os Estados Unidos, como a China, a França, Israel, em estresse laboral. Então, quais são os fatores que levam a pessoa a ter um estresse ocupacional, um estresse laboral, um estresse ligado à sua profissão? Quais são os fatores psicossociais e organizacionais que são os mais significativos para levar a estafa, que é para levar a estafa ou a síndrome de burnout? Os mais significativos são os fatores inerentes ao trabalho, os fatores individuais e os fatores interpessoais. Às vezes você trabalha sem condições até ergonômicas, não é? Você não tem uma mesa, uma cadeira, você não tem um teclado, um computador, você não tem meios para desenvolver o seu trabalho. Às vezes você trabalha num lugar muito quente, ou muito frio, ou muito apertado. Às vezes você trabalha num lugar onde as pessoas estão numa fila que não acaba nunca, né? Onde existe uma demanda muito grande de atenção e de cuidado, como são os hospitais, as delegacias, como são, por exemplo, lugares estressantes, como, por exemplo, é o jornalismo, onde as pessoas têm que estar sempre rapidamente ligadas e atentas aos acontecimentos que acontecem a todo momento, seja na área econômica, seja na área jurídica, seja na área política, e também os fatores interpessoais, com o qual você lida com seus colegas de trabalho, com seu chefe e com a clientela. Então, o ser humano, para ele ter uma capacidade de saúde e evitar a doença, ele precisa estar em equilíbrio com a sua mandala pessoal. Essa mandala tem muitos setores. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar do nosso lar, da nossa família, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, emocional e mental, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, nós temos que também estar preocupados com o nosso aprendizado, como eu falei, com o nosso trabalho, seja ele com emprego ou não. Muitas pessoas não têm um emprego oficial, têm que trabalhar de bico, têm que desenvolver a criatividade para sobreviver. Mas nós também precisamos do lazer. E, principalmente, uma das coisas pouco faladas ou ditas, nós temos que dedicar um tempo para a nossa espiritualidade. Seja para a religião, seja para um momento em que a gente tem para conosco mesmo, para entrarmos em contato com a nossa divindade interna, para que a gente possa fazer essa reconexão, religar. O homem precisa de conexões, o homem precisa de redes. E essa nossa rede, ela tem que estar bem equilibrada. Não adianta só você ter saúde se você não tem lar. Não adianta você ter uma família, mas você não tem um trabalho para sustentá-la. É importante, então, que você aprenda a desenvolver relacionamentos saudáveis, uma rede profissional, uma rede de amigos, uma rede de família, para que possa socorrê-lo em momentos de estresse, em momentos de desequilíbrio, de separação, de luta, ou de guerra externa ou interna, como eu falei. E é importante também que a gente guarde um tempo, não só para o nosso trabalho, mas também para o nosso estudo, para o nosso lazer, que significa ler bons livros, ouvir boa música, frequentar bons lugares como cinemas, teatros, ou podemos curtir a nossa família, os nossos amigos, ou mesmo um bom programa na televisão, seja um documentário, por exemplo, como são esses veiculados pela União Planetária, ou aprender
através de séries ou através de palestras que estão ao nosso alcance no YouTube ou pela internet. E que, principalmente, a gente também tenha uma rede que seja através da religião, seja ela organizada ou não. Se você é judeu, maometano, muçulmano, se você é espírita, se você é umbandista, você precisa do seu núcleo para se alimentar, para se reconectar. E se você não tem religião nenhuma, ainda que você seja ateu, você precisa alimentar a sua moralidade, desenvolver a ética e, como dizem os filósofos estoicos, fazer com que você aprenda a resistir às dificuldades externas e internas e aprender a ter a resiliência para evitar a doença, para evitar o estresse, que é o estresse patológico que a gente chama de estresse, evitar a estafa e, finalmente, a pior de todas as doenças, que é a síndrome de burnout. Sendo assim, eu finalizo essa apresentação desejando que, em breve, a gente saia dessa calamidade que a gente está enfrentando, que é a pandemia de coronavírus, e que, através de políticas públicas de saúde, da vacinação e através do esforço comunitário de todos, que é evitar a aglomeração, usando as máscaras e usando todas as nossas capacidades de higienização, tanto das mãos como do corpo, como usando álcool gel, sabonete e higienização dos alimentos, a gente possa progredir por uma fase em que a gente possa novamente se encontrar e ter uma vida saudável, honesta e tranquila, como todos nós merecemos.